Olá, meu nome é Cecília Frei e aqui nesse vídeo vamos falar de o que me ajudou a sair da dependência afetiva e o que não me ajudou, né? Então isso foi em 1997 que eu comecei a minha jornada de recuperação. Depois me tornei psicóloga, me especializei em terapia familiar sistêmica, passei a também traduzir Amita Goswami da física quântica. A minha carreira de intérprete continuava, ela havia começado em 1992, mas então, né, teve toda essa virada aí. Então, o que me ajudou, né, a sair da dependência afetiva e me tornar hoje uma pessoa que ajuda pessoas a sair da dependência afetiva? Foi porque justamente eu passei por vários psicólogos e com diferentes técnicas e abordagens que não conheciam de dependência. E aí, por exemplo, um deles, né? Faça um exercício aí de PNL e tal, né? Que é diminuir a pessoa, fazer com que ela fique menor e você daí passa a dar menos importância. E ninguém até então tinha me falado que aquilo de que eu sofria tinha nome, né? Que tinha mais pessoas sofrendo da mesma coisa. Por isso que no outro vídeo eu falo da força do grupo, né? Pra gente sair da dependência afetiva. E também ninguém tinha me falado que era muito semelhante à dependência química, né? Quando eu descobri isso, e isso foi dentro, né? Eu fui finalmente, né? Depois dessas várias abordagens que não funcionaram, abordagens individuais, na maioria, tal. Eu fui para uma pessoa que conhecia de dependência química e ele falou assim: olha, você é dependente do dependente de substâncias. Eu falei, como assim? Ele usa uma droga e você usa a pessoa. Mas uso para quê? Para preencher o seu vazio, né? Ele usa uma substância para preencher o vazio dele e você usa a pessoa para preencher o seu vazio. Aí, tá bom, tá, e o que eu faço para sair disso? Olha, você vai nesses e nesses grupos o máximo de vezes que você puder na semana, porque quando você está em sofrimento, a sua mente abre para receber novas informações e orientações, e quando você tá num patamarzinho um pouquinho melhor, você acha que você já tomou a pílula do Jatobão e que você não precisa mais se tratar. E é aí que você pode ter as recaídas, porque você está muito mais acostumada a viver da forma da dependência do que da forma, né, da saúde. Você não está acostumada a viver de um jeito que não de dependência afetiva, né? Então você precisa fazer com que isso seja a sua segunda natureza, ou seja, que isso esteja, aspas, né, automatizado dentro de você, já esteja incorporado dentro de você, para daí você poder prescindir dos grupos e da terapia e tal. Tá bom? E, bom, graças a Deus eu sempre fui boa aluna na escola, então assim, sempre fui muito obediente também com meus pais, isso me ajudou. Porque eu não me opus, né? Eu não quis, de repente, tentar fazer do meu jeito. Porque eu sabia que eu não sabia, né? E isso foi legal, porque eu joguei a toalha, realmente falei, bom, né? Do jeito que tá, não dá mais. Eu tô sofrendo, né? Não tô conseguindo sair sozinha desse buraco, por mais que eu tente. Porque, claro, né, eu tentava trocar de embalagem aí para ver se a coisa melhorava, mas não melhorava, porque eu me machucava, né, eu me maltratava com as mãos do outro. Eu fazia mal para mim, no sentido de me deixar humilhar, né? Eu ia atrás de pessoas que me rejeitavam, eu ia atrás de homens emocionalmente indisponíveis, de homens mulherengos, de homens usuários de drogas, de homens, enfim, com quem não dava para ter parceria, amizade, nada desse tipo, né? E então, assim, eu nem sabia o que seria um relacionamento de respeito, um relacionamento baseado na amizade, na amorosidade, no companheirismo. Eu não tinha parâmetros para isso, né?
Embora meus pais fossem, né, companheiros e tal, legal, eles se respeitavam, eram legais um com o outro, mas na minha experiência eu não tinha tido esse tipo de relacionamento até então. E os que eu tinha tido antes, com pessoas assim que eram legais, eles de alguma forma eles tinham dependência de mim também. Eles também eram dependentes afetivos. Então eu nunca tive uma relação em que os dois fossem inteiros, em que os dois fossem atrás de se desenvolver, de ir atrás de seus projetos, de fazer a vida valer a pena, em que um pudesse ser feliz sem o outro, né? E isso me lembra também quando a gente pergunta para alguém que é alcoólico: você acha graça numa festa que não tem bebida? Festa sem bebida? Isso nem existe, né? Então, na concepção do alcoólatra, não existe uma festa sem bebida. Na concepção do dependente afetivo, não existe vida, prazer, diversão, desfrute, né? Da própria companhia sem o outro. Então, é uma coisa assim que parece que é de outro planeta. Não existe. Ou de estar com alguém, ou ir para um lugar sem estar paquerando alguém, sem estar observando se alguém está me desejando, se alguém me quer. Por quê? Porque a aprovação, a autoaceitação está fora, está no outro. Então, se o outro me olha com desejo, que me quer, né, de alguma forma, então eu valho alguma coisa, né? E isso é justamente uma das características da dependência afetiva, né? A aprovação, a aceitação estão fora, não estão em mim, não estão na pessoa, no indivíduo. Então, como eu falei num dos outros vídeos, né? Por que o grupo é tão poderoso para a gente poder sair da dependência afetiva? Porque ele funciona como uma terapia de espelho. É o melhor lugar para a gente, junto com outras pessoas que sofrem da mesma coisa, a gente poder ir se apropriando aos pouquinhos de facetas nossas na fala de cada um. E tem um dizer que é muito, muito apropriado também nos grupos, né? Eu estou falando aqui de grupos de ajuda mútua. E a minha proposta justamente é um grupo não anônimo, né, mas sim um grupo fechado, em que eu possa orientar, ajudar as pessoas que têm dependência afetiva para que elas passem a construir uma história diferente, para que elas passem a se enxergar diferente, a fazer as coisas diferente, sair do trilho costumeiro do comportamento da dependência e criar essa segunda natureza, como eu também criei, que é a da recuperação. Então eu estava falando da força do grupo, né? Da gente se apropriar da fala de cada um e né, nessa terapia de espelho, e isso funcionou muito para mim, muito. Eu realmente fui em muitos grupos na semana, porque no começo eu precisava entender do que eu sofria. Então eu ia nos grupos de Naranon para entender como era a vida das pessoas que tinham filhos, cônjuges tal, com dependência química. Me enxerguei um pouco em cada um deles. Depois eu fui no CODA, Codependentes Anônimos, também, né? Também, não necessariamente eram pessoas cujos companheiros usavam substâncias, mas às vezes era jogo, eram outras mulheres, ou simplesmente homens que eram rejeitadores, que eram egoístas ao extremo. E dentro desses grupos eu também encontrei o NA Neuróticos, e aí vai a grande sacada. Dentro do NA Neuróticos existe um livro vermelho que se chama As Leis da Doença Mental e Emocional. Quando eu li esse livro, eu entendi que não só os dependentes químicos com quem eu me relacionava sofriam de egoísmo, mas que a minha doença emocional, que era justamente a base da doença deles, também era fruto do egoísmo. E isso foi assim, num primeiro momento um choque, mas depois foi muito esclarecedor,
porque eu pude perceber que realmente eles usavam substância e eu usava pessoas. E em alguns vídeos meus eu vou repisar esse assunto, porque eu também precisei ouvir, ler e reler isso várias vezes para que isso entrasse, né, na minha cabeça, no meu coração, para eu poder realmente tomar isso para mim, né? Tomar isso para mim, a gente chama de me apropriar disso, né? De realmente falar, nossa, caramba, eu tenho isso, eu sofro disso, então vamos tratar, né? Se eu tenho uma dor de dente, o dentista fala, teu dente está inflamado, precisa fazer isso, isso e isso, né? Você vai lá e faz, não faz? Né? Se você tem diabetes, o médico fala, você precisa tomar isso, tomar insulina, você vai lá e faz. Até então você está lá, não sei do que eu tenho, eu sinto fraqueza, sinto isso, sinto aquilo. Aí quando você descobre, você fala, opa, medicação é essa, vou lá e tomo, né? Então, por isso que é importante ter esse compromisso com a recuperação, para que cada um de nós possa realmente entrar nesse trilho novo, para que ao fazer coisas diferentes, também obtendo resultados diferentes, isso vai reforçando essa segunda natureza que a gente cria, que é a natureza da recuperação. E isso não é uma coisa estanque, por isso que a gente chama recuperação, porque é recuperar a ação, recuperar a capacidade de agir por si e não ficar dançando a música do outro. Então, esse vídeo fala justamente de você se comprometer com a sua recuperação, de você ser um bom aluno, porque vai valer muito a pena. Então, não se incomode se eu repisar o assunto do egoísmo até que isso fique bem claro, porque realmente essa é a grande chave. Lá no grupo que eu acompanho, no grupo WhatsApp, eu falo muito disso. Eu falo, você já leu o livro vermelho do DNA neurótico? Você já leu o livro? Porque foi assim, sabe, como antes e depois do livro vermelho, minha vida, né? Assim, antes e depois dessa percepção de que eu também sofria do egoísmo e dela que derivava a minha dependência afetiva. Então é isso aí, um grande beijo, deixa aí embaixo seu comentário. Eu tenho me inspirado muito nos comentários e nas interações lá nesse grupo WhatsApp para fazer os vídeos, mas eu quero saber o seu também, que de repente não faz parte desse grupo, mas que também quer a sua recuperação, quer sair da dependência afetiva, para eu poder fazer vídeos cada vez mais apropriados, mais personalizados aí para quem também faz esse feedback, tá bom? Um beijão e tem saída, viu? Tem saída mesmo, acredite. Veja amanhã o meu próximo vídeo. Um beijo!